o Senhor colocara no meu coração uma palavra aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Congrego na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus do Belém. Amém, amados? Estou aqui debaixo da bênção. Não vou ministrar sem o meu pastor estar ciente aonde eu estou. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. A epígrafe do texto vai nos dizer o chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também no Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam, e chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Aleluia, Santo, o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com brasa tocou a boca e disse: eis que estou, tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Somente até aqui podemos assentar, amém? Uma palavra muito conhecida, né, amados? No qual, né, faz menção aqui nessa noite acerca de missão, né? Missão que é dado a mim e a você perante a palavra do Senhor, o ID, né? E não é fácil fazer missão, né? Aqui no contexto, né, narrativa do texto de Isaías, a história vai nos dizer que aqui, quando se fala no primeiro parágrafo, no ano que morreu o rei Uzias, irmão, aqui se fala de um tempo difícil, né? Uzias, um rei muito bom naquele tempo, um rei, irmãos, que fazia parentesco, era primo de Isaías. Imagina o contexto, o cenário, né, da história que vai aqui ser narrada pela palavra, porque eles estavam vivendo num conflito emocional. O seu primo havia morrido, né? Só que tem coisas na minha e na sua vida que só pode acontecer mediante algumas situações ser retirada da minha e na tua vida. O Senhor, ele tinha morrido, né? E o Senhor chamara o profeta Isaías. No entanto, então, que até antes, né, que Isaías estava ali juntamente com o seu primo, tudo nada tinha acontecido. A partir do momento que Uzias, o seu primo, morreu, saiu de cena, o Senhor começara a trabalhar na vida de Isaías. E o texto vai nos dizer acerca de que aqui, se nós escorremos o texto, vai dizer de uma chamada como na minha e na sua vida. Para que essa chamada fosse concluída, irmãos, havia um processo. Qual seria este processo? O texto que nós fazemos menção vai nos dizer no capítulo 5, que veio um anjo e tocou. Mas se nós entendemos e entrarmos o texto concernente a essa palavra, vai nos dizer que o céu estava aberto, ele contemplou, assim como João. E ali, irmãos, ele entendeu a sua insignificante perante aquela situação. E o que o Senhor, a aplicação do texto para mim, para a sua vida, quando eu fui adentrar o texto, o Senhor falara comigo acerca do que ele falou assim: filha minha, para que nós vivemos uma chamada, precisamos primeiro ser purificados. Não tem como irmos fazer o ID do Senhor de qualquer maneira, não. Para que nós façamos a missão do Senhor, muitos estão falando acerca de obra, mas como está a minha e a sua vida? Para que nós venhamos fazer, você pensa no quê? Isaías, para que ele fosse para o ID do Senhor, ele foi tocado. Tenaz, irmão,
ferro assim, que era para poder eles não se queimar quando eles iam ali no templo fazer, irmãos, suas coisas ali. E ali aquela tenaz, irmãos, quando foi tirado pelo anjo para tocar na boca dele, irmãos, imagina a dor, imagina como que ele sofreu, mas é necessário a purificação, porque de qualquer maneira não podemos ir, de qualquer maneira não podemos fazer. Temos que ter, irmãos, na nossa vida um pensamento que para fazermos a vontade do Mestre precisamos estar, irmãos, completamente na posição. Muitos aí fora falam acerca de fazer a obra, mas como está a vida dele? Como está a vida dela? Isaías, irmãos, que quer dizer salvação. Isaías, irmãos, um profeta que estava num tempo difícil. Irmãos, quando ele foi chamado, acerca da chamada dele, ele foi num tempo onde Judá estava numa crise, numa apostasia difícil. Irmãos, assim é o cenário de hoje em dia, meu e seu, como nós fomos chamados para profetizar nessa nação, uma nação rebelde, uma nação difícil. Imagina a situação do profeta aqui, para falar para uma nação difícil, uma nação, irmão, que estava com o coração voltado para ídolos, não estava disposto a renunciar à sua vida de paganismo. Não é diferente na minha e na sua vida, não. Quantas vezes fazendo a obra, nós entramos e saímos da igreja e muitos não querem, irmão, se envolver com as coisas do céu, não quer renunciar a si mesmo. Mas, irmãos, uma palavra para mim, para a sua vida nessa noite quer fazer obra, quer se colocar, irmão, para fazer obra, se põe na brecha, não se levante para fazer de qualquer maneira, não. Vê como está a sua casa, vê como está a sua família. Fazer obra é bonitinho, é lindo, mas como está a sua família? A Bíblia vai nos dizer que para que nós façamos a obra, nós precisamos estar primeiro, irmão, com a sua casa em ordem. Como você quer falar para o outro se a sua casa está uma bagunça, se a sua vida espiritual está uma bagunça? E o cenário aqui de Isaías é o povo apostatado, o povo, irmãos, em rebeldia, mas ele se posicionou, porque é o capítulo, irmãos, que disse vai dizer, então disse ele, vai ide, este povo ouvis de fato, não entendeis, veis em verdade, mas não percebeis, engorda o coração deste povo, um povo difícil, rebelde, irmãos, toma surdos, estavam com os ouvidos surdos, e fechou-lhe os olhos, para que não vejam os olhos, não ouçam os seus ouvidos. O povo, irmãos, de dura serviço como o povo destino, não é diferente no meu tempo e no seu tempo, não. Entenda como oração, nem se converte e seja sarado. Quanto era difícil o cenário aqui de Isaías, triste pela morte do primo, dificuldade no meio da família, e assim é o meu e o seu chamado. Quantas vezes, irmãos, temos que abraçar sem querer abraçar, precisamos ser abraçados. Quantas vezes, irmãos, queremos um ombro para chorar, quantas vezes adentramos na casa do Mestre, olhamos a situação e dizemos, será que não tem ninguém aqui para o Senhor usar para a minha vida? E muitas vezes vai eu, irmãos, ser usada para outra vida, mas esse é o nosso chamado, um chamado de renúncia. Não é da minha forma, não é do meu jeito, não é do meu momento de dificuldade, é o momento do Senhor nos usa, tenha céu e decanto na verdade. Deus, irmãos, Ele tem um chamado na minha e na sua vida. Não é só na vida, irmãos, dos grandes, não. Para de dizer que você é pequeno. Se você falar eu te amo para um morador de rua e falar assim, Jesus te ama e eu também te amo, dá de comer a quem tem fome. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que é para a gente dar de comer a quem tem fome. A obra da caridade, irmãos, não é muitas vezes estar em altar, não. Eu fiz culto no lar 1 ano, irmãos, 1 ano entrando dentro de lares, 1 ano fazendo evangelismo na rua, irmãos, entrando no Vida Nova, entrando nos becos e valados. Então, irmãos, não é só aqui na igreja, não. Muitos querem altares, muitos querem, irmãos, estar dentro do templo, falando bonitinho, se vestindo
atrás, eu estava passando uns ventos. A irmã missionária, que bênção de Deus, Deus usou ela para falar comigo há 10 anos atrás. Irmãos, era para mim estar louca, porque o espírito da loucura tinha pegado eu estava separada, eu fui abandonada. Aquele que me desejou, irmão, amor, que falava que me amava, me abandonou, me trocou por outra, e eu não suportei aquela situação. Já volto pro texto, mas irmãos, entenda que eu estou querendo dizer que de qualquer maneira eu não poderia estar aqui falando com a igreja hoje. Eu estava doente, e quantos quer fazer a obra doente estão com o coração amargurado. Irmão, muita gente amando povo nas igrejas, e eu vejo muita gente pegando o microfone, batendo no povo, um povo que acha que tem um cajado na mão, que pega e sobe no púlpito, irmãos, achando que é tribunal do Senhor, se esquecendo que o único juiz é o meu, do seu Deus. Escute isso, pega isso e leva para a tua vida. Nós não somos nada aqui nessa terra, não. Nós somos servos, nós somos pó. Só que dentro da palavra nós lemos, nós se colocamos, mas muitas vezes não praticamos a batalha sua. Escute, quando Isaías, irmãos, teve esse chamado, você imagina a situação dele. Eu, Senhor, profetizar no meio desse povo. Como eu, Senhor, vou profetizar no meio desse povo difícil? Mas o Senhor primeiro precisou tratar, irmão, com Isaías. Irmãos, precisou, irmãos, que ele entendesse que não era, irmãos, da forma que ele estava. Quando ele contemplou ali, irmãos, os anjos, irmãos, ele viu, irmãos, coisas inefáveis. Irmãos, ele viu ali, a Bíblia diz sobre secto. Secto fala uma comitiva, um cortejo de anjos. E ali ele viu todos reunidos, como a palavra acabou de falar. Nós fazemos menção, santo, santo, que coisa maravilhosa. Olha o que ele contemplou. E ali ele entendeu que ele não era nada. Ali ele entendeu, irmãos, que ele não era nada perante ao Senhor. E o Senhor, quando o chamou, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías viu, ele falou: não, Jesus, olha a minha condição, e o que o Senhor quer falar comigo e com a sua vida aqui nessa noite, quer fazer o de faça, mas deixa Deus tocar em ti nessa noite, deixa Ele tocar, Ele quer te tocar. Faça a obra, mas faça a obra, irmãos, na posição, não de qualquer maneira, não. Ei, tô sentindo grande aqui na casa. Ei, tu tem liberdade, é culto de missão, mas não faça a missão, mas faça adorando, faça glorificando ao Mestre. Ei, crente, se põe na brecha, se põe na posição. Ei, não é de qualquer maneira que a gente faz nada, não, irmãos. O negócio é árduo, o negócio é espremido. Ali quando eu me encontrava na depressão, ali quando eu me encontrava daquele jeito, já ouvi um chamado, porque eu me converti desde os 12 anos, mas eu me afastei. E quando eu estava com 19, o Senhor falou assim pra mim, usando uma moça no monte, falou assim: você vai ser missionária, você vai aos 4 cantos. Eu fiz como Sara, eu ri, eu falei: eu não quero esse negócio, eu não quero essa coisa de crente, eu quero o mundo. Ah, mas eu não sabia que um certo tempo o Senhor ia ter que me espremer. E a verdade é que essa história de passar, irmãos, pelo processo difícil, eu sei porque eu experimentei. Muito de você aqui, eu creio que também experimentou. Mas quem não experimentou, não espere, irmãos, passar pela loucura, passar pela depressão, passar, irmãos, por dias sem dormir, passar, irmãos, por dias sem se alimentar, perder serviço. Mas o pior de tudo é perder a sanidade. É, irmãos, ficar pra fora de casa, é andar com mandarinho, é andar suja. Se você me vê bonitinha hoje, outrora eu não estava assim, não. Eu estava magra. Quem me conhece sabe, os meus pais que estão aqui, eu digo pais porque eu tenho uma consideração muito grande. Eles passaram o meu processo e eles estão aqui para dizer que é
verdade, porque Ele sabe o quanto eu sofri, o quanto foi difícil. Mas, irmãos, o que eu entendo, que o Senhor, Ele às vezes Ele permite certas coisas nos virem até nós, para que nós se colocamos, irmão, na posição, porque nós não queremos da nossa forma. Aliás, nós queremos da nossa forma e não do jeito dele. Você acha mesmo lá no mundo que eu queria voltar? Você acha mesmo que quando eu estava lá eu queria? O Senhor criou a situação, o Senhor permitiu tocar. O médico olhou e disse para minha mãe assim: vai ficar louca. O médico olhou assim: vai parar no CAPES, porque com os mesmos remédios que eu dou, ela tenta se matar. Lava supre que eu chocou. Lá em decanto. E aí, irmãos, minha mãe falou assim: louca, ela não vai ficar não. Pegou eu, levou eu para a igreja. E ali, irmãos, com uma missionária, ali começamos o processo. Pastora Luciana Bessa, amiga minha. E ali a gente começou, irmãos, fazer ali os processos para que eu possa, irmão, estar restaurada, porque existe processo, não é de qualquer maneira. Muitos adentram a casa de hoje, sai do vício do crack, sai do vício das drogas, já quer estar no altar. Não, eu passei anos, irmãos, ali, irmãos, no processo, foi campanha de libertação, foi muitas coisas. Eu não caí endemoniada não, mas eu fiquei no banco, eu fiquei, irmãos, o que eu entendo, quem não senta, irmãos, para aprender não pode se levantar para pregar não. Eu precisei estar aí onde você está, eu precisei passar o processo, eu fiz campanhas e campanhas, porque, irmão, loucura não é fácil, não é fácil, irmão. A depressão mesmo, tem gente que fala assim: eu estou deprimido. Não, irmão, vocês não sabem o que é uma depressão profunda. Quem já passou sabe o quanto é difícil, quanto é doloroso. Pesar, irmão, quase 40 quilos, não se alimentar, para que eu comesse, minha mãe espremia, irmãos, um purezinho para que eu comesse, porque eu não conseguia mais de tanto tempo ficar sem comer. Eu tive, irmãos, que comer só o purezinho e comer e tomar um pouco de suco e água. Era isso que era o meu alimento. Você imagina só, irmãos, eu não estou falando isso para te comover não, eu estou dizendo para que você entenda que temos que passar processos para que o Senhor nos levante, porque nós vemos com muitas chagas do mundo, viemos com muitas coisas do mundo, e o Senhor precisa nos limpar para que nós tivemos estar da forma que Ele quer. Porque eu vejo, irmãos, muito testemunho, pessoas que saíram de casa de recuperação, de muitas coisas, mas não fica por muito tempo, porque não passa o processo. Entram, irmãos, e sai da presença do Senhor. Irmãos, fique, se alimente da palavra, coma, irmãos, desse alimento sagrado. Irmão, faça votos com o Senhor, vai para o monte, irmãos, passe ali pela presença do Senhor de uma forma, irmãos, que o Senhor deixa Ele trabalhar na sua vida. Eu quis viver com o Senhor. Poderia eu falar assim: não, eu não quero esse Deus, né? Sair da depressão, do jeito que eu estava, eu ia sair, eu ia morrer. Se não for ao Senhor, se não for ao Senhor usar as tuas servas, assim como a irmã aqui, a missionária, Deus a usou porque ela viu eu, irmãos, com uma camisa de força. Foi um negócio terrível, irmão, na minha vida. Louca. Mas eu quero dizer para você que há um chamado na minha, na sua vida, que não importa a trama do diabo, não importa o que ele projetou para a sua vida, em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo laço, irmão, seja quebrado nessa noite, porque quando o Senhor escolhe, está escolhido, quando o Senhor chama, está chamado. Eu fui chamada desse jeito. Quem foi? Mas, irmã, você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Não tem problema não, porque eu conheço um Deus que cura, eu conheço um Deus que restaura, eu conheço um Deus que sara. Porque, irmãos, depois do processo da depressão, eu ainda passei num processo, irmãos, que Deus me curou de um câncer. Irmãos, eu não passei na mão do médico, eu passei na mão do crente. Irmão, mas não tem nada a ver com culto de missão. Mas o Senhor falou para mim: filha, aonde você for, fala daquilo que eu fiz na sua vida, e não seria diferente nessa noite. Adai, canto, ramanchou. Irmãos, e ali, irmãos, eu fui fazer um exame. Interessante é que nós achamos que está tudo bem, passou difícil, mas
mais não, porque o Senhor quer me dar experiência, quer te dar experiência. E ali, irmãos, eu fui, é muito lindo o que o Senhor fizera na minha vida, na minha história, porque, irmãos, eu fui fazer um exame de rotina, eu fui fazer um exame ginecológico, né, e a médica olhou pra mim e falou assim: nossa, mas tem uma alteração aqui, mas vamos ver, né? E eu tinha 2 nódulos, um no seio e no útero. E ela falou assim: o do útero é o mais preocupante, porque o volume deu muito grande. Aí comecei os processos, vou resumir para ganharmos tempo, amém? E ali, irmãos, eu comecei o processo, fiz ressonância, fiz a biópsia do seio. Então era 2 nódulos, irmãos. Mas ela falou assim, praticamente ela definiu o câncer. Eu falei assim, minha mãe falou: não é nada não. Mas eu não sabia, irmãos, que o processo ia ser árduo. Quando eu fui fazer, irmãos, a biópsia, e o médico conversou comigo, ele falou assim: olha, é um processo difícil, não sei quem fez biópsia aqui, alguém fez, que você aplica uma injeção nos seios, e ali, irmãos, ela pegou, enfiou uma pinça e arrancou 5 pedaços de carne para poder fazer ali o exame para ver se era benigno e maligno. E aquela dor terrível, eu falei assim pro médico: não está terminando. Nervosa, irmãos, nervosa. E ali minha pressão foi aumentando, e eu tenho um problema cardíaco. Ele falou: se acalma. E ali, irmãos, ele falou assim: foca em alguma coisa. Eu comecei a bater o pé. E ali, irmãos, veio uma enfermeira, segurou a minha mão. Glória a Deus. Glória! Segurou a minha mão. E ela não falava nada. E ela ficou ali segurando a minha mão. Irmãos, sempre quando eu me lembro nisso, eu me emociono muito, porque só quem passou sabe. E ela segurou minha mão, terminou o procedimento, eu fui para casa. E eu estava, irmãos, em uma campanha de 3 dias de jejum, de oração, com uma irmã, amiga minha de Hortolândia, a irmã Simone Benção, vaso de Deus. E ali nós estávamos orando dentro do quarto, porque nós estávamos orando pelo telefone por conta da distância. E ela pegou, e Deus, usando ela, tomou ela e disse assim: filha, não era ela que segurava a tua mão, era eu. E eu falei assim: Jesus, que benção, que coisa linda. Porque quando eu terminei, irmãos, o procedimento, ela olhou para mim, eu falei para ela assim: eu te agradeço. Ela falou: do que você está falando? Por ter me acalmado. Mas ela nem se lembrava, porque não era ela mais. E o Senhor falou: filha, eu não te livrei da depressão para tu morrer agora. E eu digo para ti, tu não vai passar na mão do médico. Irmãos, Jesus entrou no meu quarto, tocou no meu útero e falou: filha, arranca o câncer hoje. Porque eu sou Deus de cura. E ela começou a chorar, eu comecei a sentir queimar o meu útero. O plano do diabo era te matar. Subir com câncer, porque ele não conseguiu te matar antes. Mas eu quebrei o laço e digo pra ti: vai pregar meu nome, e onde tu passar, fala daquilo que eu fiz. Porque eu sou um Deus que arranca o câncer, eu sou um Deus que arranca a depressão. Esse é o Deus que eu e você servimos. Se está enfermo nessa noite, o Senhor te cura. Se está passando por algo sentimental, emocional, o Senhor tem remédio. Porque Ele é Jeová Rafa, Ele é Jeová Shalom, Ele é Jeová Jireh, Ele é o meu, o seu Senhor aqui nessa noite. Ele é um Deus que me curou, e Ele é um Deus que te cura. E qual é a sua dificuldade para fazer o IT? Mas você não sabe qual é a minha dor, você não sabe o que eu estou passando. Peça para o Senhor te tocar nessa noite. Está em pecado, está fazendo água ali escondida. Fala assim: Senhor, queima aqui, Senhor. Toca em mim com brasas tiradas do teu altar. O Senhor quer te tocar. No cenário difícil. No cenário difícil Ele revela a mim e a você. No cenário no qual Isaías já estava vivendo, cenário de perca, de dor, porque o rei, irmãos, não era mau. O rei não era um rei mau. Imagina a dor desse homem. E aí, num cenário difícil, o Senhor falou: se levanta, Isaías, vai fazer o ID. Ele falou: não, Senhor, da maneira que eu estou, a minha consciência
Da maneira que eu estou, eu não posso. Então veio um anjo e tocou. Se você está achando que você não está pronto para fazer nada para o Senhor, peça aí para Ele te tocar. Ele tem, irmãos, um toque aí na minha, na sua vida. Lá passou. Se é na alma, se é na estrutura, se é no coração, eu não sei. Ele é um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus que faz. Missão, irmão, não é fácil não. Mas quantos estão aí precisando da minha, da tua palavra? Quantos estão, irmãos, aí precisando, irmãos, de um abraço? Quantos estão dentro da casa do Senhor? E o povo hoje em dia não tem discernimento. O povo de hoje não tem sensibilidade. Não estão mais, irmãos, ali entram e saem da casa do Senhor, nem para abraçar uma irmã, o irmão abraçar o irmão. Mas não saímos, estamos, irmãos, no automático, preocupados com nós mesmos, como diz por aí, olhando para o nosso umbigo, e não vemos a necessidade do próximo. A frieza, irmãos, está no meio da igreja também. Irmãos, muitas estão doentes na casa do mestre, muitas estão doentes, irmãos, na casa do Senhor, mas muitos se querem se levantar e falar lá fora. Começa a profetizar aqui dentro. Quantos estão precisando de ti aqui dentro também? Quantos estão, irmãos? Quantas vezes nós adentramos a casa do Senhor, precisando, Senhor, fala comigo, mas nós não queremos, irmãos, não queremos se colocar na posição para fazermos a vontade do mestre. Queremos, irmãos, só pensarmos em nós mesmos. O ser humano é assim. O ser humano muitas vezes é egoísta. Você imagina só, se Isaías olhasse para o Senhor e falava assim: não, Senhor, eu não quero, estou passando um momento difícil. Mas ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que tu é capaz nessa noite de falar: eis-me aqui, envia-me a mim? Será que você está pronto a fazer a vontade do Senhor? Independente do cenário, independente da história, independente da sua dor. Mas uma coisa aprendemos nesta palavra, nessa noite: para fazermos, temos que estar, irmãos, tocados pelo mestre, limpos e purificados, não de qualquer maneira, não da forma que eu e você queremos. Não se põe, irmãos, numa situação no qual o diabo vai, irmãos, entrar com um plano contrário a você. Resguarde a sua casa, resguarde a sua saúde, a sua vida, para que você possa fazer. Irmãos, mas não existe seta, não existe retaliação, mas existe guerras espirituais. O diabo não brinca de ser diabo. Muitas vezes eu e você brincamos de ser crente. Quer fazer a obra, vai orar. Quer fazer a obra, vai jejuar. Quer fazer a obra, vai pôr a posição. Desce nas madrugadas, vai fazer a obra, irmão. Tem uma vida, irmão, de relacionamento com o Pai. Vai ler, estudar a palavra. Quanto só quer orar, ficar dentro de monte. Quer, veja aí, acampa dentro de monte. Não estou falando nada de quem vai para o monte, entenda isso. Mas não medita, não come do rolo. Ei, irmãos, a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto. Quantos não estão mais no íntimo, na intimidade? Quantos não estão fechando a porta do quarto para falar com o grande Rabadaraçu? Quantos estão, irmão, querendo status, querendo posição, querendo, irmão, microfone? Tem uma tal de unção do microfone. Pegou o microfone da glória, pegou o microfone, irmão, mas não dá glória aí. Não dá glória, irmãos, quando está na nave da igreja. Não adora, não glorifica, Alabaçu. Mas pegou o microfone, é vaso. Pegou o microfone, é vaso. Deus está sondando. Esquece tu, vasos de Deus, que o Senhor está com os olhos como chama de fogo, contemplando a mim na sua vida. O Senhor está visitando a igreja nessa noite.